Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como que foram de final de semana? Bom, faz uma semaninha aí que a gente não se vê, porque semana passada foi feriado, e portanto não tivemos, né, o nosso plantão. Para a aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas questões que eu preparei para vocês de revisão e também sobre a atividade da apostila, tá bom? Eu vou fechar aqui a minha tela agora, porque eu vou compartilhar com vocês a tela para a gente navegar pelo Google Classroom, ok? Vamos lá então. Bom, vamos começar a falar aqui um pouquinho dessa primeira atividade, tá? Bom, pessoal, eu coloquei aqui aleatoriamente no sétimo C, tá bom? Mas tanto o sétimo B quanto o sétimo C tem a mesma atividade para a semana, tá? As mesmas atividades. Então, o que tem aqui para vocês fazerem? Vocês têm aqui uma atividade de revisão, retomada dos conteúdos, que eu vou abrir com vocês e mostrar. E vocês têm também a atividade 1 e 2 da apostila São Paulo Faz Escola. Eu vou abrir por aqui, ela primeiro, tá? Porque eu gostaria de conversar um pouquinho sobre ela. Então vamos lá. Olha só. Aqui, ó. Atividade 1 e 2, apostila São Paulo Faz Escola, né? Eu coloquei volume 3, mas na verdade era terceiro bimestre, né? Mas não tem problema. Bom, essa atividade ela vale 10 pontos, ela vai ser feita diretamente na apostila. Vocês vão tirar foto e postar a foto aqui depois no portal, tá bom? Bom, o que nós temos de atividade para fazer? A atividade 1, que está na página 39, que é para preencher a tabela com as informações sobre a defesa civil. É um textinho sobre isso. E a atividade 2, que está na página 40, é para ler o texto e responder as perguntas. E aí eu aproveitei e traduzi as perguntas para ajudar vocês, tá bom? Mas a gente já vai olhar lá e vamos ver isso. Eu aproveitei e anexei aqui, gente, embora vocês já tenham ido até a escola, e eu imagino que vocês já estejam com a apostila, mas mesmo assim eu anexei a apostila aqui. Quando vocês clicarem, vai abrir o arquivo, tá bom? O arquivo é esse aqui, ó, é o que vocês já têm aí. Tá certo, é volume 3, parte 1. Não falei nada errado, não. Bom, então essa aqui basicamente é a apostila que vocês têm, só que essa apostila aqui, ela já está em PDF, tá bom? Bom, vamos lá para a página 39 para a gente entender o que é para fazer de atividade hoje. Opa, passou. Bom, então nós temos aqui a apresentação, né, da nossa apostila. A gente tem aqui a apresentação da apostila e na apresentação da apostila ela fala quais são as coisas que a gente vai aprender, tá bom? Então aqui a gente vai falar um pouco mais, né, sobre a questão sobre a defesa civil, né, e sobre essa
mudança climática, tá bom? Nós vamos preencher a tabela, né, sobre as ações da Defesa Civil e dos fenômenos naturais e também dos desastres naturais. Nós também vamos fazer uma pesquisinha, né, sobre a questão dos desastres naturais. Vamos, mais à frente teremos outras atividades também, que não vou falar agora, entrar nelas agora, porque na próxima aula eu vou falar um pouco mais, tá bom? Bom, então a atividade 1, basicamente, é vocês observarem o logo, né, da Defesa Civil e pensar o que você sabe sobre a Defesa Civil, né? Então, e aí você vai preencher essas informações no cartaz, na tabela, tá bom? Então, aqui que a gente tem o what I know, né? O que eu sei, what I want to know, o que eu preciso saber, e what I have learned, o que eu aprendi, né? Sobre isso. E aí vocês vão fazer esse preenchimento, tá bom? Vocês podem fazer pesquisa também. Aí agora, na atividade 2, o que nós temos, né? First, read the test, then circle the words you don't know and search them in a dictionary. O que está dizendo aí para você? É que para você ler o texto e circular as palavras que você não conhece. Depois você vai procurar elas no dicionário, tá bom? Então, nós temos um textinho aqui. Eu não vou ler com vocês, porque a gente vai fazer essa leitura na próxima aula, tá bom? Quando a gente for fazer a correção. Então, aqui a gente tem um texto sobre a defesa civil, né? Esse texto tem aqui a fonte, né, de onde que ele saiu, ele é de 2020, e fala sobre as funções da defesa civil. E aqui embaixo, de acordo com a letra B, né, de acordo com o texto, quais são as 5 ações feitas pela defesa civil para a proteção, tá bom? Quais dessas ações, elas prevenir os desastres, né? E quanto você acha que a comunidade está preparada, tá? E aí, são só essas atividades para hoje, tá bom? Quero que vocês se concentrem no texto. Não é um texto difícil de fazer, de ler, mas é importante que você se concentre bastante nele, né? E quanto à leitura, gente, vocês vão fazer aquela leitura que eu ensinei para vocês. Vocês vão fazer as estratégias de leitura, vão usar as estratégias de leitura para conseguir ler esse texto. Então, vocês vão localizar palavras que vocês já conhecem, né? Então, existem palavras aí que não é necessário você olhar no dicionário, porque por conta de serem palavras cognatas, né, parecidas com a língua portuguesa, você já consegue descobrir, tá? Outras serão necessárias. Você vai usar as estratégias, quais são a melhor estratégia que você achar. Na verdade, tem as estratégias que eu ensinei, mas assim, não precisa ficar muito refletindo sobre elas, porque automaticamente você vai conseguir usá-las. Quais são as estratégias de leitura? Prediction, que você vai prever a partir dos seus conhecimentos prévios, a partir do título, né? E a partir do tema, quais seriam as informações que seriam debatidas nesse texto, tá? Aí você tem o scan, que é o escanear as informações, né? Passar os olhos rapidamente sobre o texto e assim conseguir localizar as informações que você precisa. Por exemplo, na letra B, a gente tem aqui, ó, quais são what are the 5 actions, né? As 5 ações. Então, aqui eu posso ir pela palavra-chave 5, né? Vou localizá-la no texto para ver se ela aparece, tá bom? E dessa maneira, a gente consegue descobrir. Ou vai tentar localizar onde está a palavra action, né? Ou a palavra defesa civil, tá? Então, vai ser assim que vocês vão fazer. Bom, agora vamos para a próxima atividade. Eu vou fechar aqui, tá bom? Lembrando que isso aqui já é uma apostila que vocês têm, então vocês não precisam se preocupar, porque vocês já têm. Eu coloquei aqui, caso você não tenha, para que você consiga
se localizar e ir fazendo por aqui. Então, só para reforçar, assim que terminar de fazer essa atividade na apostila, você vai tirar uma foto e postar a atividade aqui no portal. Bom, vamos para a revisão agora. Revisão, retomada de conteúdo, tá bom? Então, aqui, deixa eu ler aqui com vocês o que está escrito, tá bom? Ó, oi, tudo bem? Segue simuladinho sobre alguns conteúdos estudados até aqui. Clique no link e realize as questões. Fique bem? Até a próxima semana. Então, o que nós temos aqui? Vamos lá clicar. Você vai clicar no link. Gente, não é necessário clicar mais de uma vez, tá bom? Clicou uma vez, fez, enviou, tá tudo certo? Então, vamos lá. O que nós temos aqui, tá? Só um momentinho. Tem um barulhinho aqui. Desculpa, gente, nem sempre dá para fazer uma aula silenciosa. Bom, vamos lá então. Bom, o que vocês vão fazer aqui? Você vai completar, né, seu nome completo, número de chamada, e-mail. É importante você colocar seu e-mail aqui, tá bom? E aí começam as perguntas. Bom, quais são as perguntas que tem aqui, sobre quais conteúdos que são elas? Vamos lá então. Olha só. As perguntas são perguntas de leitura e interpretação de texto, um pouquinho de gramática que a gente já estudou, inclusive o uso do verbo modal can, tá bom? Lembrando que o verbo can é um modal que ele vai reforçar a, a frase, né, no sentido de que alguém sabe ou pode ou faz algo, tá? Então aqui, por exemplo, na questão 1, o que é para fazer, né? Você vai dar as respostas de acordo com as informações da tabela. Então, aqui a gente tem uma tabelinha, tem alguns nomes aqui do lado esquerdo, né? Jenny, o Peter, o Brian, Zoe e o Adam. E aqui em cima tem algumas habilidades, coisas que eles fazem, como, por exemplo, sing, dance, play music, act, né? Então, o que é essa tabelinha? Uma tabelinha do School Show, né? Show de talentos que tem na escola, né? Felizmente, esse ano não teremos. Não o show de talento físico, né? Mas quem sabe a gente não faça um virtual, né? Podemos pensar, por que não? Na verdade. Mas, enfim, focando aqui. What can you do, né? Então, aqui, o que você sabe fazer? Se tivesse um show de talentos, né? Como que será que seu nome estaria aí, né? Estaria com tique de ok ou um xizinho de não sabe fazer? Então, cada uma dessas pessoas, elas preencheram essa tabela, colocando o que elas sabem e o que elas não sabem fazer. Então, agora vocês vão responder a pergunta. Por exemplo, vamos lá para a letra A. Será que a Jenny sabe dançar, né? Can Jenny dance? Né? Então, você vai fazer o quê? Você vai procurar o nome da Jenny, que eu já ensinei para vocês, tá? E vai procurar a habilidade que eu tô perguntando, que é a habilidade da Jenny, que é de dançar. Então, olha lá, aqui, ó. A Jenny sabe dançar? Esse é um tique de ok. Então, sim, ela sabe dançar, mas vocês têm que tomar cuidado. Por quê? Aqui tem várias respostinhas que vocês podem colocar. Yes, she can. No, she can't. Yes, they can. No, they can't. Yes, he can. No, he can't. Então, o que eu tenho que tomar cuidado? A Jenny, no caso aqui, ela é do gênero feminino. Então, eu tenho que responder com o pronome correto, que é o pronome she. Aí vocês vão retomar aquele aprendizado que a gente teve lá sobre os pronomes pessoais, né?
I, you, he, she, it, we, they. Ok? Então, lembrar isso, né? Se a pergunta a Jenny é ela, então eu vou usar she. Aí eu só preciso escolher que é yes, she can ou no, she can't. No caso, a Jenny, né? Olha aqui, ó. Can Jenny dance? Yes, she can. Então aqui eu vou colocar minha opção, tá bom? Agora a gente vai para o próximo. Aqui, ó. Temos aqui a mesma tabelinha, só que agora a gente vai usar os conectivos, né? And ou but. Lembrando que o and é muito frequente na língua inglesa, e o but também. O and é o e o but é o mas. Então vamos lá para as perguntinhas. A perguntinha, opa, aqui a perguntinha 2. Então, a gente tem aqui a mesma tabela de cima, só que agora eu vou ter duas frases. Então, vamos lá para a primeira. O Dave can play basketball, né? Mas he can sing. Então, vamos lá. Vamos lá na tabelinha do Dave. Ai, gente, eu não coloquei o Dave. Agora que eu vi aqui, será que eu cortei? Eu acho que eu cortei a tabelinha, gente. Brian. Ok. Não tem problema. É o seguinte. Aqui, ó. Deixa eu até já retomar isso com vocês. Aqui, na verdade, vocês não vão usar a tabela. Eu vou até corrigir isso aqui. Foi bom eu ter visto. Agora eu revisei isso e não tinha percebido. Vocês simplesmente vão escolher o conectivo que traga a ideia que dê coesão ao texto. Por exemplo, se eu falo que o Dave can play basketball, que eu estou dizendo que o Dave joga basquete mas, o que é melhor? O and, de, ele não canta, e ele não canta, ou mas ele não canta? Qual será que combina mais, né? Então, nesse caso, pela coerência, né? O David, ele joga basquete, mas ele não canta. But não canta. Então, aqui já outro segundo caso, é um segundo caso que eu vou usar o e, né, que é o and. Por quê? Porque o and, gente, ele vai somar, né? Vai somar ideias, vai somar uh, coisas que a pessoa faz, né? O and, ele é para agregar mais, e o but é para dizer mas, né? Tem um mas aí, a pessoa não faz tudo. Então, olha, a Beth can rollerblade, she can ride a bike. Então, ela pode, né? Ela faz, né? Ela anda de roller e ela também anda de bike. Então, ela faz as duas coisas. Então, nesse caso, é o and, porque ela faz as duas coisas. Quando a pessoa só fizer uma coisa, né? Aqui, não fizer as duas coisas, é o and. Quando ela fizer as duas coisas, é o. Perdão, gente. Quando ela fizer só uma coisa, é o but. Quando ela fizer as duas, é o and. Tá? Nesse caso aqui, ó. Ela não faz nenhuma coisa nem outra, ó. O Adam. O Adam can play tennis. E ele também, ó. E he can swim. Ele não joga tênis, ele também não nada. Então, eu não posso falar o Adam não joga tênis, mas o Adam também. Mas o Adam não nada. Não faz sentido. Então, eu vou usar o and. Então, quando você tem duas afirmações ou duas negativas, né? Você vê que as duas frases estão iguais. Onde que você vai olhar? Você vai olhar logo depois do sujeito. Se ele can ou can't. Se for um can e um can't, né? Você vai usar but. Se for dois iguais, dois can, dois can't, você vai usar and. Ok?
Vamos para o próximo. O próximo, o que a gente vai fazer? A gente vai relembrar os estudos, né, do verbo to be e do uso do pronome, tá bom? Então, aqui, vocês vão lembrar, né, como que era que usava as contrações, né, as abreviações, tá bom? E como que era o formato. Aqui é quando a gente faz uma negativa, ó. I am not, que vira I'm not, né? We are not, vira you aren't, ok? He is not, he isn't. Então, eu vou olhar esta frase, vou encaixar o verbo de acordo com o meu sujeito, com quem é que está fazendo a ação ou sofrendo a ação. Na letra, no exercício 3, é a palavra Madrid, né? Madrid, embora ela não seja uma pessoa, ela se encaixa no it, né? Lembra que o it é o pronome para não pessoa? Então, aqui neste caso, né, eu vou ter que usar, né, qual a alternativa que encaixa, né? Então, no caso, vai ser o is, tá bom? E agora, vai sobrar duas opções para mim, né? Então, lembrando que o pronome it, you, o I, ele não é grudado com o am. Uma vez que você já está usando o Madrid, você não vai colocar Madrid it, né? Tá bom? Então, agora a gente vai olhar para o lado. Então, Madrid is in Spain. It is in Portugal. Tá? Ai, gente, desculpa, tô ficando meio perdida. Ai, perdão. Eu tô olhando aqui para cima, me confundi. Calma aí. A resposta é, nesse caso aqui, Madrid é na Espanha, não é em Portugal. Então é Madrid. Madrid is in Spain. Aí você vai escolher It isn't in Portugal. Porque ela na Espanha, ela não é em Portugal. São países diferentes, tá? É que eu tô olhando só as alternativas e li a alternativa aqui, mas tá errado. Ó, vamos lá. Mas agora eu falei já o jeito certinho. Então, vocês vão fazer isso para todas as alternativas. Vamos lá, 4 agora. 4, você vai observar e vai só fazer o uso do pronome correto, tá? Então, aqui é o mesmo caso do de cima, tá? A gente, tem horas que eu tô com a cabeça no mundo da lua. Vamos lá, então. Ó, o 5 agora é bem facinho. Vocês vão observar as imagens e escolher a alternativa que descreve o que está acontecendo na imagem. Só que vocês têm que lembrar que vocês têm que usar o pronome correto, tá bom? Se é uma pessoa, vocês vão usar he, se for um homem. Aliás, se for alguém do gênero masculino. She, se for do gênero feminino, tá? Se for mais pessoas, they, tá bom? E por aí vai. Se for objeto, é it. Então, aqui, o que essas pessoas estão fazendo? Ó, será que eles estão they playing the piano? Né? O que eles estão fazendo? Aí você vai escolher a opção que tem a ver com o que eles estão fazendo, tá bom? Depois, no 6, a gente tem uma tradução de um texto aqui, né? De uma tirinha. Uma comic strip. A tradução ao pé da letra do texto Are you sure? You're not in the wrong story é a seguinte: você tem certeza? Você não está na história errada? A qual conto infantil a tirinha faz referência? Então, aqui você tem os personagens, vocês vão observar. E aí vocês vão entender qual tirinha que é essa, de qual historinha. Three Little Pigs, Snow White, Cinderella, né? O Cinderella, né? Little Red Riding Hood, né? De qual historinha que é essa daqui que tá na tirinha, tá bom? Ó, vamos abaixar mais um pouquinho aqui pra gente continuar vendo. Analise o texto abaixo, o advérbio never, né? Nunca, né? Qual seria a tradução dessa frase, gente? Ó, the zoeira never ends.
tá? Vocês vão pensar aí, tá bom? E vão colocar. Aqui no 8, eu trouxe um material de revisão para a gente relembrar a parte de. Para a gente relembrar preposições de lugares. Então, vocês vão usar o dicionário para relembrar, tá bom? E vão olhar os animaizinhos, né? O gatinho, a corujinha, o cachorrinho, em relação aos objetos. Né? Ele está em cima, ele está embaixo, ele está atrás, ele está na frente, tá bom? E aí, nós temos aqui as letrinhas. Então, a letrinha A ó, é o the cat. O gatinho está onde, gente? Então, ele está on, in front of, behind, far, near, under ou in, né? Então, cada letrinha corresponde a um animalzinho. Aí você vai ver em relação ao objeto, né, como que ele está, tá bom? Como que ele está posicionado. Ó, o 9 agora, mesma coisa, você vai descrever o que está acontecendo na imagem, ó, tá bom? Aqui, tá? O 10, mesma coisa. O que está acontecendo na imagem? O que esse personagem está fazendo? Tá bom? 11, a mesmíssima coisa. 12 também. E aí acaba. Terminou, vai clicar em enviar e vai enviar a atividade. Tá bom? Bom, gente, por hoje é só. Só isso de atividade, né? Era mais assim, passar com vocês a atividade, falar um pouquinho sobre elas. Peço que vocês continuem acessando o Centro de Mídias, porque os conteúdos que eu tenho passado são conteúdos que têm a ver com a aula do Centro de Mídia, então você vai assistir a aula e depois você vai vir fazer os exercícios aqui também, tá bom? E é isso, gente. Boa semana para vocês. Fiquem bem, tá bom? E a gente vai se falando. Não, não deixem, não deixem. Deixa eu abrir aqui agora a imagem para falar com vocês. Aqui. Bom, então é isso, gente, por hoje. Boa semana para vocês. Façam todas as atividades, acompanhem com calma. Não deixem acumular, porque quando a gente acumula atividade, fica muito difícil depois para fazer tudo com calma, tá bom? E a gente vai se falando, ok? Semana que vem vai ter uma outra atividadezinha ainda que eu tô pensando ainda como que vai ser, mas a gente vai se falando e eu preciso depois mandar para vocês a correção da tarefa da semana passada, porque como não teve aula, eu tinha combinado com vocês de mandar a atividade. Mas aí eu vou disponibilizar ela no Classroom e depois no WhatsApp para vocês, tá bom? Gente, é isso, tá? Fiquem bem e a gente se fala semana que vem, tá? Tchau, tchau.